Olá, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estaremos lendo o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Acompanhe junto comigo a leitura bíblica. E o capítulo 5 nos começa desta forma. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados. Enquanto os pescadores lavavam as redes, entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Agora vá onde as águas são mais infundas. Então disse a todos: Lance as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Um dia, em certa cidade que ele estava visitando, havia um homem com um sério caso de lepra. Quando ele viu Jesus, caiu ao chão diante dele, com o rosto em terra, e suplicou ao Senhor: Se tão somente quiser, o Senhor pode limpar-me de qualquer vestígio da minha doença. Jesus estendeu a mão, tocou no homem e disse: Claro que eu quero, seja curado. E a lepra o deixou no mesmo instante. Então Jesus ordenou-lhe que fosse imediatamente, sem contar a ninguém o que havia acontecido, para ser examinado pelo sacerdote. Vá oferecer o sacrifício que a lei de Moisés exige dos leprosos que são curados, para que sirva de testemunho, disse Jesus. Ora, a notícia a respeito dele espalhou-se mais e mais, e enormes multidões vinham ouvindo pregar, e também para serem curadas de suas doenças. Porém, Jesus muitas vezes se afastava para lugares desertos a fim de orar. Um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali perto. Estes homens surgiam de todas as aldeias da Galiléia,
da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele, para curar os doentes. Nisto chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar a ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua marca, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: amigo, os seus pecados estão perdoados. Quem é este homem que blasfema contra Deus? Pensava os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor e glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos coisas realmente notáveis. Mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no guincho da coletoria. Jesus lhe disse: venha comigo. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi e outros convidados estavam ali, mas os fariseus e os mestres da lei queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus: por que vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Jesus respondeu-lhes: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. E eles disseram a Jesus: os discípulos de João Batista estão constantemente jejuando e orando, e os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo, porque os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: será que os convidados do noivo vão jejuar enquanto estão festejando com o noivo? Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Depois Jesus usou esta parábola: ninguém corta um pano novo para fazer remendos em roupas velhas, porque se o fizer, estragará o pano novo, sem melhorar a aparência da roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Todavia ninguém
depois de beber vinho velho, parece querer o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Finalmente, meus irmãos, terminemos o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.